Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trouxe 3 exercícios para a gente resolver. A gente vai trabalhar o conteúdo visto em equilíbrio relativo e nos outros 2 a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos de empuxo, né? Com a forma como pode ser cobrado, enfim. Depois vocês deem uma olhada nos exercícios que eu vou passar para vocês. E se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vamos lá? Vamos fazer um exercício sobre equilíbrio relativo. Seja um recipiente que tem dimensões de 10 metros por 2 metros por 5,2. Inicialmente, ele se encontra com água a uma altura de 3 metros dentro do reservatório e age sobre ele uma aceleração AX de 3 metros por segundo ao quadrado na direção horizontal. Então, eu tenho aqui o meu reservatório. Ele tem 5,2 metros de altura, 10 metros de largura e 2 metros de profundidade. Eu tenho água enchendo esse reservatório até a altura de 3 metros e esse reservatório ele está com uma aceleração na direção X, que a gente vai chamar de AX, que ela vale 3 metros por segundo ao quadrado. Quando essa aceleração constante, uniforme, começar a agir sobre o meu reservatório, vai começar a haver um novo equilíbrio aqui, né? Um equilíbrio relativo, em que essa superfície, ela vai começar aqui a inclinar, né? De um ângulo aí, a gente pode chamar de um ângulo θ, né? Na verdade, vai fazer um ângulo certinho aqui no centro do meu reservatório. Vou tentar passar aqui pelo centro. O que subir aqui na água vai levantar aqui embaixo. Então, vai subir aqui uma determinada altura e vai abaixar aqui uma determinada altura, né? Na letra A, eu estou pedindo a altura máxima que esse líquido alcança. A gente pode calcular a altura máxima que o líquido alcança, como nós vimos lá nas relações. A gente tem que, quando um líquido, uma superfície, ela é acelerada horizontalmente, eu posso chegar na relação em que ΔZ dividido por ΔX é igual à aceleração em x dividido pela aceleração da gravidade, né? Então, isso a gente viu quando a gente quis encontrar a diferença de altura entre dois pontos, né? Então, a gente vai substituir aqui os valores. Bom, a aceleração em x eu tenho que é 3 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade 9,807 e o ΔX desses pontos vai ser, né, quanto que eu tenho aqui esse ponto e esse ponto, né? Eu tenho ponto 1 aqui e o ponto 2 aqui. O meu ΔX vai ser a distância em x desses dois pontos, né? Supondo que aqui eu tenho meu eixo coordenado, Z, e aqui eu tenho meu eixo coordenado, X, então, a distância X entre os pontos 1 e 2 é a metade do comprimento aqui do meu reservatório, né? Sendo que eu falei para vocês que o que sobe aqui é o mesmo tanto que desce aqui. Então, essa superfície, ela vai inclinar, mas ela tem um ponto aqui que está centrado no meio aqui do meu recipiente. Então, essa distância é 5 metros. Então, meu ΔZ é igual à aceleração em x, que é 3 metros por segundo ao quadrado, vezes 5 metros, dividido por 9,807. Então, vai haver essa água vai subir no reservatório em 1,53 metros.
Mas aí eu tô pedindo a altura máxima que esse líquido alcança. A altura máxima é a altura H, dada por 3, que é a altura que eu tenho lá no meu reservatório, mais 1,53, mais o ΔZ, que é 4,53 metros. Conseguiram entender? Então, aqui eu tenho essa altura aqui. Deixa eu apagar. Esse líquido, ele vai subir 1,53. Eu já tenho 3 metros aqui. Então, a altura máxima que o líquido vai atingir é de 4,53 metros. Vai ficar assim. E aqui não vai ter, né? Beleza. Na letra B, eu tô pedindo as pressões máximas e mínimas no fundo do meu recipiente. Então, eu quero pressão máxima no fundo do meu recipiente e pressão mínima. A pressão máxima, ela vai ocorrer na onde que eu tô tendo a altura máxima. E a pressão mínima, ela vai ocorrer na onde que eu tô tendo a altura mínima, né? Então, vamos fazer aqui, letra B. Máxima pressão vai ser dada, né? Pressão no ponto A menos a pressão no ponto 0, aqui é o ponto A, que é o ponto de máxima pressão, aqui é o ponto B, ponto de pressão mínima, aqui é o ponto O, né? Então, a pressão no ponto A é a pressão no ponto O, ou seja, pressão atmosférica, é igual a pressão no ponto O, menos, aí a gente vai calcular as pressões dadas pela aceleração em X e dada pela própria pressão hidrostática do fluido, né? Considerando o fluido parado. Então, considerando a aceleração o movimento relativo desse fluido, nós vamos ter que a aceleração é dada por menos ρ, delta x do ponto A até o ponto 0, vezes a aceleração na direção x, menos gama delta z do ponto A até o ponto O. Bom, mas a diferença de posição em x do ponto A até o ponto O é 0, né? Eles estão na mesma direção x. Aqui eu tenho z, aqui eu tenho x. Eles estão na mesma coordenada de x, que é x igual a 0. Então, meu delta x de A até O é 0. Então, a pressão no ponto A é igual a pressão no ponto 0. Pressão, se a gente estiver falando em termos de pressão relativa, isso vai ser 0, que é igual a menos ρg, que é o gama, né, da água, vezes delta z de A até O. Ou seja, delta z do ponto A menos z do ponto O, né? Mas z do ponto A é 0, porque eu tô aqui na base, né, na origem do meu eixo coordenado. E z do ponto O vai ser 4,53, né, que é a altura máxima ali que a água chega no meu reservatório. Então, vai ficar menos 1.000, que é a massa específica da água, vezes a gravidade, 9,81 para arredondar, vezes 4,53. Então, pressão no ponto A, que é a pressão máxima, é 44,44 quilopascal. Eu quero a pressão mínima. Pressão mínima, ela se dá no ponto B, né? Porque eu tenho a menor altura de fluido. Então, para definir, vai ser pressão no ponto B é igual a pressão no ponto I, que é esse ponto aqui, né?
que é a pressão atmosférica, então vai ser 0, pressão no ponto I, menos a pressão dada pela diferença de posição em x, né, pela aceleração, ΔX do ponto B até o ponto I, vezes a aceleração em x, menos gama ΔZ do ponto B ao ponto I. E é isso. Isso aqui vai ser 0, porque eles estão na mesma posição x. Isso aqui vai ser 0, porque a gente está em termos de pressões relativas. Então, pressão no ponto B é igual a gama vezes ΔZ de B até o ponto I. ΔZ de B até o ponto I vai ser o Z do ponto B é 0. O Z do ponto I vai ser 3 metros menos 1,3, 1,53, que é essa alturinha aqui, esse ΔZ, né, que a água inclinou para o lado de lá. Então, vai ser menos gama menos ρ G vezes ZB menos ZI, né? Então, pressão no ponto B é igual a 1.000 menos 1.000 vezes 9,881. ZB é 0, ZI é 3 menos 1,53. Então, vai ficar menos 3 menos 1,53. Então, pressão no ponto B é 14,42 quilopascal. Certinho? Na letra C, eu estou pedindo a aceleração máxima a que se pode submeter o recipiente para que a água não derrame. Bom, então a gente vai fazer uma coisa parecida com a letra A, né? Então, eu quero na letra C a aceleração máxima para que a água para que a água não derrame, né? Para que a água derrame, ela tem que superar H igual a 5,2, que é a altura do meu reservatório, né? Então, o meu ΔZ vai poder ser no máximo 5,2 menos 3, que é 2,2 metros. Bom, então, fazendo lá, né? ΔZ sobre ΔX é igual a aceleração em x dividido pela gravidade. Nosso ΔX é 5, 2,2 dividido por 5 é igual a aceleração em x dividido por 9,81. Então, a aceleração máxima, AX, é 4,32 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração máxima para que eu não derrame a água do reservatório. E na letra D, eu estou pedindo a quantidade de água que derrama se o recipiente é acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, supondo que não derrame, né? Supondo que eu tenho reservatório ali para conseguir armazenar essa altura de água que vai subir quando eu acelerar o reservatório a 5 metros por segundo ao quadrado, eu vou calcular qual que é a altura que irá subir, né? Então, ΔZ sobre ΔX é igual a aceleração em x dividido por g. ΔZ, que é o quanto vai subir, é igual a aceleração em x 5, 9,81, a gravidade, vezes o ΔX, que é igual a 5 metros também. Então, meu ΔZ vai ser 2,55 metros, que é o que subiria, né, se eu tivesse espaço para isso. No entanto, vai entornar, né? E aí, o que que nós teríamos, né, nesse caso, se eu tivesse 5,2, essa altura aqui. Minha água tá dessa forma aqui, né?
perdão. Aí, aqui iria subir 2,55. 5,2 menos 2,55 é essa altura que seria o nível normal da água no reservatório, né? 5,2 menos 2,55 é 2,65. Seria esse nível de água, né, normal no reservatório. Esse aqui a gente vai chamar de volume final, né? Que é o volume que, considerando que iria entornar, que se eu pudesse acelerar. Esse volume é 10 vezes a espessura, né? A largura no meu reservatório, que é 2, vezes 2,65, que vai dar 53 metros cúbicos. Eu tenho um volume inicial que é dado por 10 vezes 2, vezes a altura normal que tinha, né, de 3 metros, que vai dar 60 metros cúbicos. Então, o que entornou, o meu ΔV, é igual a 60 menos 53, então, entornou 7 metros cúbicos, que foi o que eu perdi quando eu acelerei esse recipiente, né, a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e aí eu vou perder 7 metros cúbicos de água. Vamos fazer esse exercício sobre empuxo. Um cilindro que pesa 500 newtons, esse cilindro aqui, ele tem o peso de 500 newtons, eu vou chamar de peso do cilindro, PC, cujo diâmetro é 1 metro, flutua na água que tem gama de 10.000 newtons por metro cúbico, com seu eixo na vertical, como mostrado a figura. A âncora consiste de 0,23 metros cúbicos de concreto. Então, o volume dessa âncora é 0,23 metros cúbicos, que tem o peso específico do concreto de 25.000 newtons por metro cúbico. Qual é a elevação da maré necessária para elevar a âncora do fundo? Então, quanto que eu tenho que a água tem que subir aqui nesse cilindro para que com as forças de empuxo eu consiga tirar essa âncora do fundo? Bom, a âncora ela tem um peso, P da âncora, voltado para baixo. O cilindro ele tem uma força de empuxo, vou chamar de FA, FE do cilindro, e a âncora também tem uma força de empuxo da âncora. Então, aqui a gente tem que fazer basicamente o equilíbrio de forças. Então, o somatório das forças na direção Y tem que ser igual a 0, né? Ou maior do que 0, porque com a força vertical para cima positiva, eu consigo tirar essa âncora da superfície inferior, né? Do fundo do mar. Então, tem que ser maior ou igual a 0. Somatório de forças na direção Y. Então, primeiro a gente vai calcular as forças devido ao peso. O peso da âncora, eu posso calcular como sendo o volume da âncora vezes o peso específico do concreto, né? Então, o peso da âncora é igual a 0,23 metros cúbicos vezes 25.000 newton por metro cúbico. Então, o peso da âncora vai ser de 5.750 newtons. O peso do cilindro, ele já me deu aqui 500 newtons. Então, as forças verticais para cima resultam aí, verticais para baixo, né? Peso do cilindro mais peso da âncora. Peso do cilindro mais peso da âncora resulta 6.250 newtons. Agora, as forças verticais para cima, devido ao empuxo, né? Força
devido ao empuxo no cilindro é igual ao gama da água, que é 10, vou pôr aqui, gama da água, vezes o volume que está imerso nessa água, né? A gente não sabe quanto que esse volume vai estar imerso com a elevação da maré. A gente quer descobrir justamente isso, né? Então, eu vou supor aí uma altura H, né? Para eu descobrir qual que vai ser esse H para que essas forças verticais para cima superem as forças verticais para baixo. Então, gama da água vai ser o gama da água vezes H, que é a altura, né? Vezes a área do cilindro. Ele tem o diâmetro de 1 metro, então a área é π vezes 1 ao quadrado, dividido por 4, né? Então, vai ser 10.000 vezes 10.000 dividido por 4, vezes π, vezes H. 10.000 dividido por 4 dá 2.500 H vezes π. E a força de empuxo na âncora vai ser igual ao gama da água vezes o volume da âncora, que é 0,23 metros cúbicos. Então, 2.300 newtons. Então, fazendo o balanço de forças, né? A gente tem somatório de forças em Y, tem que ser maior ou igual a 0. Daqui a gente tem que F é A mais F, força de empuxo no cilindro, tem que ser maior ou igual a peso do cilindro mais o peso da âncora. Então, a força de empuxo, já vou substituir, 2.500 vezes π vezes H mais 2.300 tem que ser maior ou igual a 6.250. Então, a gente tira que H tem que ser maior ou igual a 0,5 metros. Então, H maior ou igual a 0,5 metros. Mas a pergunta é, qual é a elevação da maré necessária para elevar a âncora do fundo? Bom, H tem que ser igual a 0,5 metros. Eu tenho que cobrir esse cilindro a uma altura de 0,5, né? Ele tem que estar imerso em 0,5 metros na água. Mas eu já estou com ele imerso 0,2 metros da forma que a maré está. Então, eu só preciso elevar mais 0,3. Então, a elevação da maré deve ser 0,5 menos 0,2, que é igual a 0,3 metros. Outro exercício também de empuxo, eu tenho um cilindro de peso específico de 5.000 Newton por metro cúbico. Ele flutua num líquido conforme mostra a figura 1. Sob a ação de uma força F igual a 10.000 newtons, o cilindro permanece na posição indicada pela figura 2. Determinar os pesos específicos dos líquidos A e B, sendo a área do cilindro igual a 1 metro quadrado. Então, aqui, pelo equilíbrio que eu tenho observado na figura 1, né, o cilindro está imerso apenas no líquido A. Ele tem uma altura aqui imersa de 0,2 metros. Então, eu tenho o equilíbrio de forças, aqui eu tenho o peso do meu cilindro e aqui eu tenho a força de empuxo. Força de empuxo. Então, da figura 1, eu consigo fazer que o peso é igual à força de empuxo, né? Pelo equilíbrio, o corpo está flutuando. Então, o peso do meu cilindro é igual ao peso específico, que é gama do corpo vezes o volume do corpo, é igual à força de empuxo, que é gama da água, do fluido A, né? Gama do líquido A, perdão, vezes o volume imerso. Então, o gama do corpo é 5.000.
O volume desse corpo é 0,6 vezes a área, né, que é a altura vezes a área do cilindro. 0,6 vezes 1, que é a área, é igual ao gama do líquido A, vezes o volume que está imerso, que é esse volume que eu estou pintando de rosa aqui, que é 0,2 vezes a área. Então, o gama do líquido A vai ser igual a 15.000 Newton por metro cúbico. Da figura B, agora, da figura 2, eu tenho que o cilindro tem um peso e eu tenho duas forças de empuxo. Uma força de empuxo devido ao líquido A e uma força de empuxo devido ao líquido B. Força de empuxo devido ao líquido B. Então, aqui o equilíbrio de forças vai ser o peso mais uma força F para baixo de 10.000 é igual à força de empuxo devido ao fluido A mais a força de empuxo devido ao fluido B. O peso a gente já viu que é 5.000 vezes 0,6. A força F é 10.000, dada pelo exercício, só conferir, 10.000 newtons. A força de empuxo feita pelo líquido A é o volume que está imerso no líquido A vezes o peso específico do líquido A. Então, é gama do líquido A vezes o volume imerso, que é 0,2. A gente viu que essa camada tem 0,2 vezes a área. Mas, vou colocar aqui embaixo, porque não coube. O volume, agora a gente considera essa força de empuxo feita aqui pelo líquido B, né? Por essa parte que está imersa no líquido B, que é gama do líquido B, vezes o volume que eu estou imersa. Se eu tenho 0,6 metros de altura nesse cilindro e 0,2 está imerso na camada A, então o restante, 0,4, está imerso na camada do líquido B, vezes a área do cilindro, que é 1. Né? Resolvendo isso daí, sabendo que o meu gama A é igual a 15.000, que eu calculei no item anterior, eu vou achar que o gama do corpo do líquido B é igual a 25.000 newtons por metro cúbico. Bem facinho, né? Tranquilo.